Bora lá, galera. Questão 2, ok? Do nosso PET ainda, volume 1, segunda semana. E nessa questão é falar o seguinte. A Terra, ok? Ela tem um tamanho, certo? Esse tamanho da Terra é dado pelo seu diâmetro, correto? Tem um diâmetro. E se você pegar 10.000 terras e colocar uma do lado da outra, aí você chega no Sol. O que é falado, enunciado é o seguinte. A distância entre a Terra e o Sol é de 10.000 vezes o diâmetro da Terra. A pergunta é, podemos considerar a Terra como sendo uma partícula? A ideia de partícula que a gente tem, uma partícula, a gente acha que uma partícula é sempre uma coisa muito pequena. Na verdade, essa questão de ser pequeno ou grande depende, tudo depende. Aí a física está trazendo para a gente a ideia de referencial. Referencial é uma forma de você observar, ok, tá? Mas assim, essa forma ela vai depender de como você escolhe as grandezas, unidade de medida, tudo que está ao redor. Por exemplo, eu tenho esse pincel. Esse pincel é pequeno ou grande? Depende. Quem é o meu referencial? Quem é o meu ponto, minha referência para eu poder olhar esse pincel? Porque para dizer que algo é pequeno ou grande, eu tenho que ter uma referência. Daí surge a ideia de referencial. Por exemplo, esse pincel é pequeno ou grande comparado ao meu tamanho? Bem, comparado ao meu tamanho, ele é pequeno, mas ele é muito pequeno. Quando você olha para mim e olha para o pincel quase não dá para ver? Não, dá para ver claramente o pincel. Então, assim, ele é pequeno, mas ele não pode ser considerado uma partícula. A gente considera uma partícula quando você pega a sua referência, coloca seu objeto do lado e você mal consegue ver seu objeto. Aí a gente chama isso de partícula. Certo? Então, por exemplo, quando ele dá pra gente que a distância da Terra até o Sol é 10.000 vezes o tamanho da Terra, isso quer dizer que se a gente pegar aqui a órbita, ok? Da Terra em relação ao Sol, de total aqui, daqui até aqui, vão ser 20.000 vezes, que vai ser o diâmetro, né? Vai ser aqui, mais 10.000. Vai dar um total de 20.000 vezes. Então, se você pega um círculo, tá? E essa distância aqui, você divide por 20.000. Pega um círculo desse tamanho, dividiu na metade, ok? Aí esse pedaço você divide em 10.000. O que você vai ter vai ser uma coisa tão pequena, que se você colocar ali do lado do círculo, você vai olhar o círculo, que é a trajetória, você olha aquela coisa que você tem ali 20.000 vezes menor que o diâmetro do círculo. Aí você olha assim e fala, não, nem dá para ver. Eu vou ter que dar o zoom do zoom do zoom para poder ver esse negócio. Ou seja, a Terra, comparada à sua trajetória, ela é insignificante. E aí sim, se aquilo é a ideia de insignificante, o tamanho dela é insignificante, nós podemos sim considerar a Terra como sendo uma partícula. Para resumir, em poucas palavras, isso foi toda a ideia. Partícula, a gente considera algo como partícula quando o seu tamanho é insignificante comparado à nossa referência. Aqui, quem é a nossa referência? É esse diâmetro aqui, é a trajetória da Terra. A trajetória da Terra é muito grande. Então, quando eu olho para os dois, a trajetória, e olho para a Terra, eu falo, não, a Terra é uma partícula, eu posso considerar ela como partícula. Agora, quando eu pego esse aqui, um exemplo básico, se eu fosse considerar, agora em questão de tamanho, eu vou pegar a Terra não, isso aqui é o Sol, isso aqui é a Terra. Eu posso considerar a Terra como sendo uma partícula diante do Sol? Posso, o Sol é muito maior que a Terra, ok? Agora, se isso aqui é a Terra, eu vou fazer o desenho aqui do lado. Se isso aqui é a Terra, a Lua é mais ou menos isso aqui, ok? Agora, olhando para a Terra e olhando para a Lua, eu posso considerar a Lua como sendo uma partícula? Não, aí eu já não posso. Em questão de tamanho, não dá para considerar como sendo uma partícula, tá? Porque, obviamente, você consegue ver os dois assim ao mesmo tempo e você consegue até usar a Lua como unidade de medida para medir o tamanho da Terra. Partícula é quando você tem algo que, em relação à sua referência aqui, quem é a minha referência é a Terra. Em relação à sua referência, o objeto que você está olhando é muito pequeno a ponto de você mal conseguir enxergar. Ou seja, o tamanho dele é desprezível, ok?
Essa é a ideia. No caso Terra-Lua, a Lua não é uma partícula. Aí a gente chama de corpo extenso. Agora, se a gente for comparar Terra, Lua com o Sol, aí a Terra e a Lua, os dois juntos, é insignificante diante do Sol. Tá bom? Espero ter ajudado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!